Aleluia. Obrigado, pastor Tibúrcio. Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus, dê glória a Deus. Amém. E quem vai ficar feliz com a volta de Jesus, levante a mão. Olha aí, eu peguei um bocado de gente, viu? Quem vai ficar, eu vou subir, né? Ô, Tibúrcio. Essa foi boa, né? Mas eu creio que todos nós vamos realmente ficar felizes porque vamos subir, né? Mas, queridos, eu quero... pastor Tibúrcio já, assim, nos apresentou, eu e minha esposa, a pastora Carla, nós. Deixa eu falar um pouco mais sobre a gente, né? Para você poder nos conhecer melhor e, quem sabe, pagar o jantar depois do culto, né? Então, nós... somos de Santarém, nós viemos na equipe do pastor Eibe em 2005, fomos uma das primeiras famílias a chegar em Fortaleza, em janeiro, final de janeiro de 2005, nós viemos para cá e estamos aqui desde então, né? Estivemos em Juazeiro do Norte também, passamos 3 anos lá, ajudamos com o pastor Rai a fundar o trabalho em Juazeiro do Norte, ali, Lavras da Mangabeira, Arrojado, aquela região ali, Barbalha, Crato, né, ali o Crajubá, né? Então, para quem conhece, né, estivemos lá, e pela graça de Deus, voltamos para Fortaleza, e estamos aqui novamente, né, apoiando o trabalho, porque muitos foram para São Paulo, como vocês realmente sabem, né? Então, nós ficamos em Fortaleza apoiando o trabalho e estamos aqui com muita alegria, muita alegria mesmo poder conhecer aqui o trabalho, a obra que Deus está fazendo através desse casal top das galáxias. Vamos aplaudir a Jesus pela vida deles, né? Amém. Eles merecem. Nossa, eu já tinha vindo aqui antes de começar os cultos. Eu vim quando nós alugamos o prédio, e aí eu vim aqui para conhecer o prédio, para a gente estar fazendo a parte de infraestrutura, para poder a igreja mudar para cá, mas não lembrava de muita coisa, né? Eu sei que aqui sempre foi um espaço muito bem, assim, preparado pelo Tibúrcio, a esposa, né? Então, assim, com muito carinho, eles têm conduzido esse trabalho maravilhosamente, sabe? E você é fruto desse trabalho. E não só desse, mas de todo o trabalho da Paz Church em todo o Brasil. Nossa liderança ama vocês. Nossa liderança, pastor Eibe, pastor Paulo, pastor Sandro, todos os pastores, nós estamos juntos, nós somos uma só família, uma só igreja. Sinta-se parte realmente dessa família, dessa igreja, dessa grande família da paz. Amém, queridos? Então, como o pastor Tibúrcio falou, pastor Sandro está iniciando uma série de mensagens, começando a partir desse domingo, e o nome dessa série de mensagens é Viva a Fé. Diga assim, viva a fé. Então, você tem acompanhado, creio que você tem acompanhado, a grande maioria, eu acompanhei bem pouco, mas os jogos agora acho que já encerraram, se eu não me engano, né? Já encerraram, e o desempenho do Brasil nesses jogos, né, foi um dos melhores até agora. Então, o Brasil, ele ficou, se eu não me engano, em 12º lugar nas Olimpíadas. E a gente vê o esforço, a dedicação, não só dos brasileiros, mas de todos que participaram. Eu acompanhei ali um pouco daquela skatista, aquela adolescente, né, skatista. Nossa, como ela, ali ela estava brincando nas Olimpíadas, ela estava curtindo, ela estava realmente fazendo aquilo que ela ama, que ela gosta, que ela se sente mesmo assim na nuvem quando ela faz aquilo. Então, a gente viu
não só ela, mas muitos outros que muitas vezes se dedicaram com muito esforço para estar ali. Se dedicaram com muito esforço para cumprir ali a corrida, cumprir a missão. Né? Então, eu vi uma pessoa que ela caiu, tropeçou, uma atleta, que durante o percurso ela tropeçou numa outra, se não me engano, caiu, e ela ficou por último. Todo mundo passou dela, mas ela se levantou e correu, e ainda chegou em primeiro lugar. Foi, parece que, classificada em primeiro lugar. Uau, a gente fica imaginando, nossa, que esforço, que dedicação, que a pessoa junta forças, muitas vezes de onde não tem um sobrenatural mesmo. Eu ouvi também falar, essa eu não vi, mas eu ouvi, de uma atleta que ela fraturou o pé, ou torceu o tornozelo, se eu não me engano, e aí levaram uma cadeira de roda para ela recusou, ela disse, não, eu vou completar, manquejando, mas eu vou completar. Nossa, todo mundo aplaudiu, toda ali vibraram, e ela completou aquela carreira debaixo de aplausos, sabe? Então, é muito lindo a gente ver, o esforço que as pessoas fazem para conquistar aquilo que elas treinaram, suaram, se dedicaram, que elas se esforçaram anos e anos em treinos, por poucos minutos, por pouco tempo ali, elas dão o seu máximo, dão o seu melhor. Eu lembro que o apóstolo Paulo, ele compara também a nossa trajetória como uma corrida. Ele fala que nós somos aqueles que estão correndo no estádio. São como aqueles que estamos correndo no estádio, que correm. Só que a diferença é, sem desmerecer e nem desvalorizar, mas, com certeza, incomparavelmente diferente de uma carreira, de um prêmio que eles estão ganhando, para um prêmio que eu e você iremos ganhar. Sabe, o apóstolo Paulo diz que as pessoas que correm para conquistar um prêmio, correm para conquistar uma medalha, algo que é corruptível. Mas nós corremos para conquistar aquilo que é incorruptível. Olha só, sabe, incomparavelmente melhor. Não tem comparação. Sabe, o melhor disso, querido, é que nessas Olimpíadas, quem é premiado, quem recebe a medalha, é o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, não é verdade? Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus não tem primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Não, no reino de Deus vai receber o prêmio todos que chegarem. Todos que chegarem, sabe? Todos aqueles que alcançarem e completarem a carreira, eles vão receber a coroa da glória, sabe? Porque Jesus disse que a coroa da glória está reservada para todos aqueles que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim, não importa se ele foi antes do Tibúrcio, se ele foi depois, se ele furou a fila, se não furou, né? Não importa, mas se ele completou a carreira, se ele manteve a fé, ele vai alcançar e receber a coroa da justiça, a coroa da glória, e eu declaro isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Se você crê, aplauda bem forte a Jesus. Aleluia! E olha, nessa carreira que nós estamos correndo, caminhando, nessa vida, nós somos bombardeados todos os momentos, a todo instante, para nós desistirmos. Nós somos bombardeados, nós somos atacados
sabe, de todos os lugares, de todos os lados, com a intenção de desistirmos. Que o diabo não quer que a gente continue. O diabo não quer que a gente fique perseverando, que a gente mantenha uma fé viva. O diabo não quer que a gente mantenha essa fé, mantenha firme na fé, porque ele sabe que não só nós, mas nós vamos levar muitos conosco, sabe? Então, somos bombardeados em todo o tempo, sabe? Somos bombardeados pelos nossos até amigos, parentes, somos bombardeados pela sociedade, somos bombardeados pela mídia, somos bombardeados, né, por tantos os lares, lugares e oposições, sabe? Então, não é fácil, mas Jesus disse que não seria fácil. Jesus disse, nesse mundo tereis tribulações, mas o que ele disse também, tende o quê? Bom ânimo, tende bom ânimo, sabe? Se fosse fácil, né? Seria muito bom, mas Jesus disse que o caminho que leva para o céu, ele é estreito, sabe? Ele é apertado, ele é estreito. Então, por isso que eu mantenho o corpo bem light, né? Para poder passar mais fácil. Né? Mas, é brincadeira, mas o caminho, realmente, ele é um caminho difícil. Sabe por quê? Jesus sabia, porque haveria muitos adversários, muitos iriam bombardear, muitos iriam estar realmente bombardeando e atacando, sabe? Então a gente vê hoje, para com a juventude, para com essa galera, jovens, adolescentes e jovens, né? As estatísticas mostram que 40% dos jovens que entram nas faculdades hoje, eles desviam, eles são atacados e são encurralados para negarem a sua fé, para renunciarem à sua crença, à sua fé, sabe, querido? Então, para você ver como hoje é muito sério isso, como isso é muito sério, sabe? Então, por isso que essa mensagem, essa série, eu creio que ela vai ser realmente impactante na sua vida, ela vai ser um divisor de águas na sua vida, porque com certeza você vai entender como é importante manter essa fé viva, continuar perseverando, continuar realmente com essa fé viva dentro de você, sabe? Então, olha só o que diz aqui o Paulo a Filemon, capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte: oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Então, o apóstolo Paulo diz assim, eu oro para que essa comunhão da sua fé, ela seja eficaz, ela seja, de fato, algo que vai ser exercida com eficácia. Então, nós precisamos guardar a nossa fé, precisamos conservar a nossa fé, sabe? Então, isso, de fato, é algo que nós vamos aprender nessa série de mensagens, sabe? Então, a primeira palavra, o título da palavra de hoje dessa série, né, a primeira palavra, o título é Não Volte Atrás. Diga para o seu irmão isso, não volte atrás. Então, veja bem, por que não voltar atrás? Por que que nós precisamos perseverar? Lembra da mulher de Ló? A mulher de Ló, quando ela virou as costas, ela olhou para trás, diz a Bíblia que ela virou uma estátua de quê? De sal. Ela se transformou numa estátua de sal. Mas por que que ela virou para trás? Por que que ela olhou para trás?
O que fez ela olhar para trás? Sabe? O que muitas vezes nos leva a querer olhar para trás? O que nos leva, muitas vezes, a querer olhar e ver como é que está a nossa retaguarda, o nosso passado, o que a gente está deixando para trás. Muitas vezes o diabo ele vem nos tentando, ou ele vem colocando mentiras na nossa mente, dizendo, olha o que você está perdendo. Sabe, você vai começar a frequentar a igreja, você vai perder muita coisa. Você vai perder festa, você vai perder isso, você vai perder farra, você vai ter que parar com isso, parar com aquilo. E muitas vezes nós somos tentados a olhar para trás e ficar tentados a querer voltar. Sabe, somos tentados a querer desistir. Somos tentados a querer realmente naufragar na fé. Então, mas por que nós precisamos manter essa fé viva? Porque a fé, ela é que nos salva. É porque você é salvo por meio da fé. Nós somos salvos por meio da fé. É através da fé que nós perseveramos, que nós mantemos a nossa salvação. É através da fé que nós continuamos salvos. É através da fé que você, tomamos posse das promessas de Deus. Sabe, então, não adianta somente eu tomar uma decisão, entregar a vida a Jesus, se eu não perseverar na fé. Nós precisamos perseverar na fé. Todos os dias. Por isso que Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, o quê? Todos os dias. Diga, todos os dias. Então, é todos os dias que nós temos que tomar a nossa cruz, que nós temos que carregar realmente a nossa cruz. Por quê? Porque é isso, sabe? Tomar a cruz é carregar a nossa morte, é declarar que nós estamos mortos para esse mundo. Tomar a cruz significa renunciar às propostas do mundo, significa renunciar àquilo que o mundo tem para oferecer para nós. Assim como o diabo, quando tentou Jesus, o que ele ofereceu? Ele disse, olha, se você me adorar, eu te ofereço esse reino, eu te ofereço tudo que tem nessa terra, o poder que tem nessa terra, eu te ofereço todas as coisas que tem nessa terra, sabe? Então, carregar a cruz significa renunciar a si mesmo, renunciar à nossa vontade, renunciar os prazeres da carne, renunciar, muitas vezes, aquilo que para nós, nem é errado, mas muitas vezes não é correto. O apóstolo Paulo, ele diz assim, não faço aquilo que quero, mas muitas vezes eu faço aquilo que não quero. Então, ou seja, nem sempre nós vamos precisar ou ter que fazer aquilo que nós queremos. Ir para a cruz não era algo que Jesus queria. Como assim, pastor? Jesus não queria ir para a cruz? Não. Lembra da oração dele no Getsemane? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E o cálice era a cruz. Era o sofrimento que ele sabia que estava prestes a sofrer. Então, nem todos, ninguém quer carregar a cruz. Mas nós precisamos carregar a cruz. Se nós quisermos seguir a Jesus, se nós quisermos manter essa fé viva, se nós quisermos caminhar sempre para o alvo,
olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, nós precisamos carregar a nossa cruz. E a cruz não é o seu trabalho, não é a sua esposa, não é uma pessoa na sua família. A cruz não é algo de ruim na sua vida, não. Sabe, a cruz é a renúncia do seu eu, a renúncia daquilo que você diz, eu decido perdoar, eu decido amar, eu decido dizer não ao pecado, eu decido dizer não ao diabo, sabe? Isso é carregar a cruz. Isso é estar crucificado com Cristo na cruz. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo ele fala, Romanos 1,16, pois não me envergonho do evangelho, porque é o quê? O poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus, sabe? Não podemos nos envergonhar. Quando a gente não quer carregar a cruz, nós estamos sentindo vergonha do evangelho. Carregar a cruz é sentir vergonha do evangelho também. Quando eu me escondo, né, que eu falo eu, mas no sentido, né, de pessoas assim que podem ter essa atitude, quando a pessoa se esconde numa sala de aula, na faculdade ou no colégio, e ninguém sabe que ela é cristã, ela está se envergonhando do evangelho. Quando eu me envergonho ou me escondo no trabalho e ninguém sabe quem eu sou, que eu sou um cristão, eu estou me envergonhando do evangelho. Sabe? Então, carregar a cruz é muitas vezes a gente ser humilhado porque somos cristãos, é a gente ser muitas vezes criticado de careta, criticado disso, criticado daquilo, por sermos cristãos, por mantermos a palavra de Deus, por guardarmos a palavra de Deus, por nos mantermos uma vida de santidade. Eu lembro uma vez que o pastor Gildo, eu creio que alguns aqui conheceram o pastor Gildo, que agora está em São Paulo, ele chegou numa autopeças, hoje eu acho que não fazem mais isso, mas ele chegou numa autopeças para comprar uma peça para o carro dele, e aí depois que comprou, aí deram para ele um santinho, aquele calendário de bolso com uma mulher pelada. Aí ele, quando pegou, ele viu, disse, não quero não. Aí o balconista disse, epa, tu não gosta não? Ele disse, eu gosto tanto que eu peguei uma só para mim. Eu gosto tanto de mulher que eu peguei uma só para mim. Sabe, então, isso é viver uma vida de santidade. Isso é viver uma vida de renúncia. Isso é a gente não olhar para trás. A gente não olhar para o que ficou para trás. E querer sentir saudade do mundo. Sentir saudade, né, quando vê aquela cerveja gelada. Sentir saudade. Chega a dar água na boca. Quando vê e pensar naquela farra, sentir saudade, sabe? Então, se você sente isso, então é hora de crucificar a sua carne. É hora de pegar a cruz e crucificar a sua carne. Porque eu te digo, querido, eu te digo com sinceridade, vai valer a pena. Todo sacrifício que nós fizermos vai valer a pena. Como diz naquela canção de Egma Marx, vai valer a pena. Quando o grande dia chegar, vai valer a pena. Sabe, o sacrifício que você fizer, que nós fizermos em prol do Evangelho. Então, não voltar para trás. Não olhar para o passado. Nós precisamos, de fato, não olhar para o passado. Por quê? Porque a fé é que nos mantém salvos. É a fé que nos mantém firmes e salvos no autor e consumador da nossa fé.
Amém? Então, é isso que o apóstolo Paulo fala. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 10 fala assim que se eu confessar com a boca, eu vou ser salvo. Se eu confessar Jesus como Senhor, eu vou ser salvo. Eu vou ser salvo. Diz assim que, se confessar com a tua boca que Jesus é Senhor e crer em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Sabe? Então, uma coisa que faz com que nós mantemos essa fé viva e a gente não olhe para trás é quando a gente confessa Jesus, é quando a gente declara Jesus no nosso colégio, na faculdade, no trabalho, é quando a gente não se envergonha de dizer que somos cristãos, é quando a gente não se envergonha de dizer que nós somos seguidores de Jesus, sabe? Que nós defendemos a fé cristã. A gente vê muito pessoas se levantando, grupos se levantando, partidos, ideologias se levantando e declarando isso, declarando aquilo, que apoia isso, que apoia aquilo. Por que que nós temos vergonha, muitas vezes, de declarar que nós somos cristãos? Sabe, de declarar que nós seguimos a Jesus. Eu estava conversando com alguém uns dias atrás e falando para ele assim, disse, olha, é interessante que essa pandemia, ela veio para sacudir as estruturas da igreja também. Ela veio para sacudir as estruturas. Por quê? Porque é interessante que a pessoa, ela está ali muitas vezes vivendo uma iminência de morte, um perigo de morte, de repente contrair o vírus, não sabe se vai viver, se vai morrer, e ela, ao invés de buscar mais a Deus, ela vai se afastar de Deus, como muitos se afastaram, como muitos parece que aproveitaram que as igrejas pararam por um período, pararam entre aspas, né, porque as igrejas continuaram, as células online, os grupos e tudo, né? Mas aproveitou-se para se afastar da igreja, para se afastar de Deus. Mas você é um pastor, peraí, eu me afastei da igreja, mas não me afastei de Deus. Eu estava uns dias atrás conversando com um rapaz que faz tempo que não está indo mais para a igreja, e ele disse isso. Eu me afastei da igreja, mas não me afastei de Deus. Eu digo, mas olha, a igreja é Cristo. A igreja somos nós. Como é que você diz que se afastou de Deus, não se afastou da igreja? Se Cristo é o cabeça da igreja, se nós somos a igreja, sabe? Então, como pode? Olha, porque a falta de entendimento, de revelação, sabe? Então, essa pandemia veio muitas vezes mostrar para mim, para você, aonde nós precisamos crescer, aonde nós precisamos melhorar, sabe? Aonde nós precisamos trabalhar mais, investir mais na nossa vida espiritual, as guerras que nós temos lutado, as guerras que eu, que você lutamos, travamos, sabe? Muitas vezes pode ter, durante essa pandemia, pode ter abalado algumas estruturas na sua vida. Talvez seu casamento ficou por um fio, seu relacionamento com sua esposa pode ter sido prejudicado, seu relacionamento com seus pais pode ter sido prejudicado também, durante essa pandemia, não sei o que abalou as suas estruturas, mas uma coisa eu sei, que quando nós estamos firmes em Cristo, quando o nosso alicerce é Cristo, quando nós construímos a nossa casa na rocha, pode vir tempestade, pode vir furacão, pode vir o que vier, mas nós não seremos abalados.
Amém? Como diz aquela canção, não seremos abalados. Não seremos abalados. Mas para isso, eu e você precisamos construir a nossa casa na rocha. Na rocha que é Cristo. Então, se a sua casa está abalada, se você se abalou em alguma área da sua vida, se você foi abalado em alguma área, as estruturas, então é hora de você rever aonde você está construindo a sua casa. Aonde você está construindo a sua casa. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que quem confessa a Cristo, quem não tem vergonha de confessar a Cristo, também Deus não terá vergonha de confessar, sabe? O apóstolo Marcos fala sobre isso, lá no Evangelho de Marcos, ele fala sobre isso, ele diz assim, quem, pois, me confessar diante dos homens, diz Jesus, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus, sabe? Mas quem também me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então veja como isso é muito sério. Veja como isso é muito sério. Veja como a gente manter essa fé viva vale a pena. Diante das tribulações, diante das dificuldades, diante das lutas. A gente manter a nossa fé viva, sabe? Então a nossa fé também é responsável para a salvação da nossa casa. Diga assim, a sua fé, diga para o seu irmão, a sua fé leva a salvação para a sua família. Sabe, então quando eu e você mantemos a nossa fé viva, nós mantemos a salvação da nossa casa, nós mantemos a salvação da nossa família, sabe? Pode as coisas não irem como eu e você gostaríamos, mas sabe, queridos, Deus sabe o nosso coração, Deus sabe o esforço que nós temos feito, Deus sabe o sacrifício que nós temos feito, sabe? Deus sabe, né, a perseverança que eu e você temos feito, Deus conhece o nosso coração, sabe? Deus conhece. Então, sabe, você pode achar que não está surtindo efeito, você pode achar que a sua oração não está surtindo efeito, que você não está vendo o resultado na sua casa. Mas eu te digo uma coisa, persevera, continua perseverando, porque a palavra de Deus, ela promete, olha só o que diz lá, Atos 16, 31, fala isso, né? Eles responderam, creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e a sua casa, sabe? Você e a sua casa. Então, o apóstolo Paulo, ele declara isso para aquele carcereiro, sabe? Ele declara isso para aquela pessoa que diz assim, o que eu devo fazer para ser salvo? Ele diz, crê no Senhor Jesus, continue crendo, sabe? Crer não é somente naquele momento, crer não é somente na hora que você vem aqui e você faz uma confissão, mas crer é você se manter firme, cada dia, a cada momento. Lembre-se que eu falei, não importa se você vai chegar primeiro, vai chegar depois, não importa, para Deus não importa. O que faz a diferença é você chegar, sabe? É você perseverar até o fim, é você se manter firme até o fim. Isso sim vai fazer a diferença diante de Deus, sabe? Isso sim vai fazer a diferença, né? Então, a sua fé, ela é a que mantém a sua casa protegida, sabe? A sua fé é a que mantém a sua casa debaixo da bênção de Deus, sabe? É a que mantém a sua casa debaixo da salvação, debaixo da bênção do Senhor. Então, por isso que vale a pena nós perseverarmos, vale a pena
nós continuarmos crendo, vale a pena nós mantermos firmes a nossa fé em Cristo Jesus. Amém? A terceira coisa é que a nossa fé, ela traz resultado para a sua vida, ou seja, a fé, ela te faz bem-sucedido, ela te traz sucesso, ela te torna uma pessoa bem-sucedida, ela te faz uma pessoa autorrealizável, sabe? Então, quando nós mantemos a nossa fé, nós vamos entender e ver que a nossa realização não está condicionada às coisas dessa terra. A verdadeira alegria, a verdadeira realização não está condicionada às coisas dessa terra, sabe? Porque muitas vezes se a minha alegria depende de eu ter dinheiro no bolso, então, verdadeiramente, a minha alegria está condicionada ao dinheiro. Se a minha alegria depender de eu estar bem, com saúde, financeiramente, de eu ter um trabalho ou não, então a minha alegria, a minha fé está condicionada a isso, sabe? Mas a nossa alegria não pode estar condicionada às coisas dessa terra. O profeta Abacuque, ele fala, lá no livro dele, Abacuque, ele fala assim que, ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, que a oliveira não dê o fruto, sabe, que não haja gado no curral, mas mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor. Ou seja, a minha dependência, a minha alegria e dependência não pode estar condicionada a isso, sabe? Então, a minha fé não pode depender disso, a minha alegria não pode depender disso, a minha paz não pode depender disso. Por quê? Porque eu não sei o futuro, eu não sei o que me aguarda, sabe, daqui para frente, eu não sei. Pessoas que vivem em países comunistas, pessoas que vivem em países onde o evangelho é perseguido, países muçulmanos, países onde o evangelho é perseguido, cristãos são mortos por serem cristãos. Será que a fé, a alegria deles depende da situação que eles vivem? Depende, a paz deles depende deles estarem bem, depende deles terem trabalho, deles terem dinheiro ou não, muitas vezes deles terem comida ou não, sabe? Essa pandemia, talvez, como eu falei, ela sacudiu algumas estruturas, mas ela é pouco comparada a uma situação de perseguição. Imagina se você fosse perseguido como cristão. Imagina se chegasse na sua casa soldados ou a polícia e dissesse assim: olha, nós temos ordem aqui agora para prender os cristãos, que eles vão ser torturados e mortos, a não ser que você negue a sua fé. Você negaria? Como você se sentiria? Como você reagiria? Imagina se você fosse jogado dentro de um poço, e ali dentro daquele poço, cheio de detritos, fosse uma fossa, e você ficasse ali dias, e a pessoa dissesse: olha, se você negar a sua fé, você vai beber água, você vai comer, você vai poder sair daí e viver uma vida normal. Quantos cristãos não morreram por eles decidirem não negar a fé nessas situações? Nessas situações. Quantos cristãos não morreram jogados
para leões nas arenas lá de Roma. Quantos cristãos não morreram e não negaram a sua fé? Quantos mártires, quantos homens e mulheres não morreram e não negaram a sua fé? Sabe, nós vivemos um evangelho muito light. Sabe, nós vivemos um evangelho muito de boa, muito light. Sabe, a gente tem que dar glória a Deus pelo evangelho que vivemos, pelo país que vivemos, que não tem perseguição, que não tem, muitas vezes, pessoas sendo perseguidas e presas. Quem já leu ou ouviu falar daquele livro, O Homem do Céu? O Homem do Céu. Se você não viu, não leu, né? A pastora já leu, né? Então, gente, ele conta cada coisa. É um chinês. Ele conta quantas vezes ele era torturado. Todos os dias ele apanhava. Todos os dias. Tinha momento que todos os dias ele preso, e todos os dias ele levava uma surra. Todo dia. Imagina isso. Mas ele não negou a fé. Mas ele não abriu mão. Sabe? Então, às vezes nós olhamos para trás muito fácil. Às vezes a gente olha para trás, muitas vezes não pode ver um rabo de saia e olha para trás. Olha pelo retrovisor. Né? Às vezes a gente olha para trás muito fácil. A gente nega a nossa fé muito fácil. Quando fala negar fé, talvez a gente pensa, negar Jesus. Mas a gente nega Jesus muito fácil. A gente nega Jesus muitas vezes por uma cerveja. Nega Jesus muitas vezes pelo momento de prazer em um motel. Nega Jesus muitas vezes porque um amigo da faculdade, os colegas de faculdade pressiona e a gente acaba cedendo. A gente nega Jesus, as pessoas negam Jesus muitas vezes por coisas tão banais. Sabe, que evangelho é esse que a gente está vivendo? Que fé é essa que a gente está confessando? Que a gente está dizendo, eu creio em Jesus. Mas a gente vira as costas muito fácil. Sabe, então, essa fé é que nos faz bem-sucedidos. Não o sucesso desse mundo. Porque olha o que o apóstolo Paulo ele fala aqui, 1 Coríntios capítulo 15. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Se a minha esperança, se a sua esperança em Cristo se limita às coisas dessa vida, então, realmente, nós somos realmente muito... Tem outra versão que diz, pobre homem que sou, desgraçado, pobre, cego e nu. Sabe, queridos, a gente precisa aproveitar esse país que nós vivemos, essa liberdade que nós temos em Cristo, de carregar uma Bíblia, de viver o Evangelho. Nós precisamos aproveitar isso para correr o máximo que nós pudermos, para alcançar a coroa que nos está proposta. Sabe, para conquistar aquilo para o qual nós realmente fomos chamados. Sabe, nós precisamos perseverar. Perseverar até o fim. A Bíblia fala em Hebreus que diz assim, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não se compraz nele. Olha que sério. O justo viverá pela fé. E se ele olhar para trás, a Bíblia diz que a minha alma, diz Jesus, a minha alma não tem prazer nele. Não tem prazer. Sabe, a nossa fé, ela também é importante, porque é a esperança desse mundo.
é a esperança desse mundo. A sua fé é a esperança desse mundo. É a esperança desse mundo. Sabe, eu quero finalizar com isso. A sua fé é a esperança desse mundo. A nossa fé. As pessoas que estão aí no mundo, elas precisam ver em nós a doce fragrância de Cristo. Elas precisam ver em nós o sal e a luz desse mundo. Elas precisam ver isso em nós. Sabe, elas precisam ver em nós isso. Será que as pessoas estão vendo? Será que as pessoas olham para nós, elas nos veem como sal? Elas nos veem como luz? Será que o doce perfume de Cristo tem exalado e as pessoas têm sentido ao nosso redor? Será que, qual é o testemunho que as pessoas têm dado ao nosso respeito? Se Jesus perguntasse para você, qual é o testemunho que as pessoas têm dado ao teu respeito no trabalho, na tua faculdade, na tua família? Eu estava vindo agora, né, e assim, eu olho para minha esposa e a minha esposa é um desafio para a minha vida, né? Ela tem sido um instrumento de Deus na minha vida, para Deus me lapidar, sabe, para Deus me lapidar. Então, assim, por quê? Porque o lugar mais difícil de ser cristão é na nossa casa, porque na nossa casa a gente não usa máscara. Na nossa casa, nossos pais sabem verdadeiramente como nós somos, minha esposa sabe como eu sou, ela conhece os meus defeitos. Depois de Deus, ela que sabe e conhece mais a mim. A gente, em casa, nós não podemos e nem conseguimos usar máscara. Sabe? Então, qual é o testemunho que nós temos da nossa casa? O que os nossos pais ou o nosso cônjuge fala ao nosso respeito? Como seria? Será que você daria o seu celular para Jesus olhar? Seu WhatsApp? Será que você teria coragem, se Jesus chegasse e dissesse, pode olhar o meu WhatsApp, pode olhar o meu Instagram, pode olhar minhas postagens, minhas conversas? Eu não tenho medo de fazer isso com a minha esposa. Eu não tenho medo. Ela olha, eu olho dela, ela olha, né? Eu não tenho medo, sabe? Pela graça de Deus. Mas as nossas postagens revelam quem nós somos. Revela se verdadeiramente nós somos sal e nós somos luz. Aquilo que nós postamos, aquilo que nós falamos, a maneira como nós agimos, isso revela quem verdadeiramente nós somos. E o mundo está precisando ver em nós, está precisando ver na igreja, sal e luz. Amém, queridos? Então, nós somos a resposta, nós somos a esperança desse mundo. Eu quero contar uma história para você aqui. Eu quero chamar o Ministério de Louvor já para subir. Eu quero contar uma história uma história verdadeira. Essa história, ela aconteceu há 200 anos atrás, mais ou menos. E hoje, ela é uma canção. Se tornou uma canção. A declaração desse homem. Muitas vezes a gente ouve uma canção antiga, aí a gente diz assim, ei, rapaz, eita, que essa aí é, né, antigona, né? Essa aí é lá do museu, sabe? Mas muitas vezes por detrás de uma canção antiga tem uma história escrita com sangue. Tem uma história escrita com dores, com lágrimas.
E essa história aqui, ela conta a história de uma família. Olha só. Aproximadamente 200 anos atrás, aconteceu um reavivamento em uma cidade da Inglaterra. E como resultado desse reavivamento, muitos missionários foram chamados para o campo no estrangeiro. Muitos desses missionários escolheram seus lugares no norte da Índia para servir como missionários. Um lugar que melhor a ser descrito como um lugar selvagem naquela época. As tribos eram conhecidas em um grupo de homens caçadores de cabeça. E alguns missionários foram para lá. Sentiram o chamado de Deus saíram da Inglaterra e foram para lugares da Índia, aonde havia tribos indígenas que tinham o costume de degolar a cabeça das pessoas. Olha só, talvez a gente não quer ir aqui para o sertão, né? Aqui perto. Não, é muito quente lá, Deus me livre. Vou nada, meu irmão. Mas, amém. As tribos eram conhecidas como um grupo de homens caçadores de cabeça. Eles tinham como sinal de grandeza da tribo a cabeça de seus inimigos penduradas na parede. Foi nessas tribos selvagens que esses missionários vieram. E, obviamente, eles não eram bem-vindos por esses indígenas. Mas, mesmo assim, eles sabiam que haviam sido chamados por Deus e continuavam a compartilhar sua fé, que finalmente alcançou uma família, a qual aceitou o Evangelho de Jesus Cristo. Este homem com sua esposa e os 2 filhos estavam contagiados com Jesus e começaram a levar as outras vilas e outras pessoas de sua tribo para Jesus. O chefe da tribo conseguiu saber da fé dele e convocou uma reunião da tribo. Depois capturou essa família, trouxe-a perante a tribo e o chefe disse para o homem: renuncia a Jesus. Ou seja, aquele chefe dos índios pegou a família, colocou no meio da tribo e falou para o homem: renuncie a Jesus Cristo como seu Salvador, ou algo muito ruim vai acontecer com você. E ele disse: o chefe disse, nós vamos matar os seus filhos, as suas crianças. O homem amava seus filhos. Ele olhou para seus filhos, que tanto amava, mas sabia que não podia renunciar a Jesus. Então ele disse essas palavras que compôs esse hino: eu decidi seguir a Jesus Cristo. Atrás não volto mais, não volto atrás. E os arqueiros lançaram as flechas, e seus 2 filhos caíram mortos. O chefe disse: eu vou te dar mais uma chance. Reuniu de novo e disse: renuncia a Cristo, ou eu vou matar a sua esposa. Ele amava tanto a sua esposa, olhou para ela, mas disse: isso faz parte da segunda estrofe do hino que diz: embora ninguém vá comigo, mesmo assim eu o seguirei. Atrás não volto mais. E os arqueiros mataram a sua esposa. E agora seus 2 filhos e a sua esposa caídos no chão perante ele. Isso é uma história real. O chefe da tribo novamente disse: renuncie a Cristo, ou dessa vez você vai morrer também. E o homem se deu conta que não tinha mais nada nesse mundo. Olhou para o céu e a última linha desse hino, ele disse: a cruz perante mim e o mundo atrás de mim. Ou seja, a cruz perante mim e o mundo para trás de mim. Não volto mais. Daqui eu não volto mais. E na fúria, o chefe da tribo
deu a ordem para os arqueiros matarem o homem. E agora estava lá, o homem, a sua esposa e as crianças mortas. E o chefe parou sem palavras perante eles. E ele não podia acreditar que os seus olhos tinham acabado de ver um homem que preferiu a morte dos filhos, da esposa e a sua própria, a renunciar a Cristo. Então o chefe se deu conta de que, através dessa fé, este homem deveria ser tão real, esse Deus, esse Jesus do qual esse homem desejava morrer. Esse Deus deveria ser tão real que no mesmo lugar, este chefe disse: eu vou aceitar esse Cristo. Eu vou aceitar esse Cristo como meu Salvador. Durante as próximas semanas e meses, o resto da tribo começou a aceitar a Cristo. Tudo porque uma tribo toda foi ganha. Por quê? Porque um homem se recusou a negar Jesus. Preferiu a morte da sua família e a sua do que negar Jesus. E essa é a história dessa canção. Eu decido seguir a Jesus Cristo, mesmo que ninguém vá. Mesmo assim, eu seguirei. A cruz diante de mim, um mundo atrás de mim. Atrás não volto mais. Sabe, queridos? Esse é o momento da gente. Se você em algum momento olhou para trás, esse é o momento de nós nos arrependermos diante de Deus. Se você que está aqui não entregou a vida a Jesus, esse é o momento de você também dar o seu passo de fé e dizer: eu quero fazer parte dessa herança, eu quero receber essa coroa. Sabe por quê? Eu não sei a hora da minha partida, você também não sabe. Uma vez uma pessoa perguntou para mim: pastor, será que o mundo vai acabar mesmo? E eu disse: meu irmão, se vai acabar eu não sei, nem você nem eu não sabemos. Mas uma coisa é certa, o mundo acaba para quem morre. Quantas vidas foram ceifadas por essa pandemia, por esse vírus? Eu tenho certeza que você conhece. Quem aqui conhece alguém que morreu do vírus? Olha só, uau, muitos. Eu conheço muitos de perto. Jovens, homens, sabe, muitos amigos. Não sabemos a hora da nossa partida. Temos que estar preparados a todo momento. O que você tem para entregar para Jesus nessa noite? O que você tem aí para você dar a Cristo? O que você tem para entregar a Ele? É isso que eu quero que você decida nessa noite. Fique de pé em nome de Jesus. Fecha teus olhos, vamos cantar. Vamos entregar ao Senhor. Entregar a nossa vida. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, não espera eu chamar. Durante a canção você pode vir. Se você quer se arrepender, se você quer pedir perdão, quer se reconciliar, quer entregar a vida a Jesus, esse é o seu momento. Essa é a sua hora.